Muito bem, a Claene, ela vai e volta, mas ela consegue vir para a mesa. É impressionante isso aí. Né, Claene? Tudo bem? Tudo, querida. Tudo Bom bom, dia, Bibiana? tudo bom. Patrícia, agora vamos aqui incrementar o nosso time aqui, ótimo. né, de mulheres. Deixa eu até perguntar, já que a gente estava falando de WhatsApp, para elas. Vi que tu usa demais o WhatsApp. Eu passo o dia nele. Mentira. Trabalhando só ou também? Trabalhando. A maior Conversando? parte do tempo trabalhando. A gente estava falando sobre isso, eu e a Bibiana. A gente estava ali esperando o nosso horário e direto no WhatsApp. Mais te ajuda ou te gera algum tipo de problema também? Eu, francamente, acho que ajuda, porque aquelas 48 horas de 12 que foram, né, as 12 horas mais demoradas da minha vida foram aquelas que o WhatsApp ficou fora do ar. Mas tu é ansiosa, né? Tu é esse tipo de pessoa que diz, oi, e aí? Ninguém responde? Somos! E aí, meu diretor? Eu gosto que ela cobra do Adriano, né? Porque daí ela fala no grupo, e aí, meu diretor? E aí, meu diretor? E o Mas diretor quem some, ele mesmo está dizendo. Ele some. Sumo. Ele some. A gente vê que ele visualiza, mas ele não responde. Dá uma agonia! Vê que visualiza, é ótimo. Mas é verdade, né? Eu também tenho essa agonia que nem tu. Mas tu sabe que pra gente o WhatsApp atingiu pessoas assim que eram mais difíceis de falar. Por exemplo, às vezes eu tô em Porto Alegre e a gente tem obra no litoral. E às vezes tu não consegue falar com o jardineiro, não consegue falar. Às vezes eu falo até com o motorista do caminhão, tu tá chegando. Descarregou as plantas. Facilita. E a gente facilita Mas é pessoas que isso. normalmente a gente não conseguiria. Ou me aconteceu assim, o cara terminou o piso, eu disse, bate uma foto e me manda. Pelo amor de Deus. Tá errado. Agora, vamos Antes que a cliente aproveitar. chega, tira tudo. Vamos aproveitar que ela falou das plantas, porque é esse o nosso assunto, né? Nós vamos falar de plantas e quem não gosta de ter uma planta dentro de casa, fora, no jardim. E hoje as plantas, elas podem ficar em vários lugares mesmo, né, Claine? Inclusive no teto, né, da casa. Pode. Sabe que a gente convidou a Bibiana para falar hoje aqui com a gente, Regina, porque nós arquitetos adoramos uma sacadinha, um balcãozinho, um cantinho, assim, para fazer um lá fora para as pessoas, né? Só que a gente faz um lugar maravilhoso, cria aqueles jardim de inverno, e aí coloca cobertura de vidro, faz tudo e umas plantinhas. Aí o arquiteto vai embora e dali a 2 meses já eram as plantinhas. Sim. Porque a gente não tem a menor condição de instruir o cliente o que fazer. E normalmente a gente se assessora com as paisagistas, ou no caso com a Bibiana, que é a engenheira agrônoma, do que usar, que tipo de planta, como regar, muda no verão. Usar a planta, por exemplo, assim, como é que a gente chama? Canteiro, isso? Não, é na sacada mesmo, na floreira. Na floreira. Pode usar ali plantinhas Claro, e até plantinhas para usar na cozinha. Existem plantas que se adaptam, na verdade, assim, existem plantas que se adaptam e existem plantas que não se adaptam. Geralmente as que morrem depois de 2 meses é porque ou elas não se adaptaram ou não foram bem cuidadas. Acontece muito isso. Assim. Eu, por exemplo, afogo as plantas. Eu adoro. E eu não molho. Eu adoro. Nós duas Elas seríamos afogadas. ótimas. Tem umas imagens pra gente rodar que a gente quer que tu vá falando, né? Vamos ver então, porque daí, ó, aí, o que temos aí? É isso era o que eu estava falando antes, assim, isso é uma casa de praia, é projeto da Arquitetando Ideias, e elas fizeram assim, uma varanda pequena, com uma rede, e tem um espaço ali de estar que está trazendo um jardim para dentro. Mas como é praia, bonito, né, exatamente, está lindo esse projeto. A Bibiana pode ver ali que tem a cobertura vegetal, ela é pequena, assim, porque as pessoas não estão essa instrução para cuidar. E onde não tem verde, parece que está faltando muita Exatamente, coisa, não é esse nem é o trabalho da Gabriela Ai, que Ordai, lindo isso exatamente, aí, é um muro verde, né? Esse trabalho é uma área de cobertura num apartamento, é da arquiteta Gabriela Ordai, esse aí, aquele que passou antes era da Mary Ellen, entre a casa de praia e esse aí da Gabi. Também, assim, são profissionais que mandaram imagens, porque eles também têm isso, esse é da Arquitetando Ideias. E depois, logo depois dele tem um que é da aqui a gente já está até agora repetindo algumas imagens. Mas, Bibiana, o que a gente tem que observar daí mesmo na hora de pegar, adquirir plantas, enfim, além do espaço que a gente vai colocar? Eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, qual a tua intenção de envolvimento? Porque assim, a gente tem às vezes alguns clientes que nos digam assim, eu adoro cortar grama, eu adoro... Então, essa pessoa vai se envolver e essa pessoa pode se arriscar em plantas mais delicadas, sensíveis, mais exigentes, né? Assim como tem, depois talvez vai passar ali uma varanda de uma cliente minha que diz assim, eu adoro ver, mas eu não vou mexer, é isso, eu vou matar. Então, assim... Eu sou uma assassina. Eu sou uma assassina de plantas, convicta. Também, assim, às vezes tu não tem tempo, tu pode gostar, mas demanda tempo. Sim. É um ser vivo, é diferente, assim, de uma decoração que tu vai colocar um sofá e o máximo pode acontecer um Claro. acidente, alguém derramou uma coisa, mas
É um ser vivo. Mas essa questão que eu falei até da grama, né, no teto da casa e tal, com essa história da sustentabilidade. O que a gente tem... Isso é bom pra quê? Vamos explicar isso para as pessoas. Isso é legal porque... Tá falando de cobertura vegetal? Sim, do cobertura tipo vegetal. De botar em cima da laje? Sim, Existem várias tecnologias novas entrando, dos telhados verdes, que eles chamam, né? E vários benefícios, tá? Alguns deles são isolamento térmico, para que o prédio não aqueça e também não resfrie tão rápido. Retenção de água, isso assim, tem muita tendência de cada vez mais os prédios manterem o que chove. Porque o que acontece? Por que a gente tem grandes enchentes nas cidades? Porque se pavimenta e se impermeabiliza muitas áreas, né? O asfalto é impermeabilizado, tem que ir tudo para o sistema de esgoto, pluvial. Então, assim, o que acontece? Algumas coberturas verdes, elas também conseguem captar toda essa água e fazer com que ela demore mais para chegar no sistema pluvial da cidade, que ela demore mais a chegar no dilúvio, que demore mais a chegar no Guaíba. Então, a coisa toda, quando a gente tem aquela bomba da água, ela não chega de uma maneira tão rápida. É a pergunta que o nosso povo lá de casa vai fazer. É caro? Pois então, quantos centímetros precisa de terra Isso é o para que plantar mais essa graminha? perguntam, isso é o que A gente mais sabe, por isso que a gente está te Volta e perguntando. meia abaixo do telefone, 10 centímetros dá? Não, assim, ó. Dá, mas não vai ficar bom. Eu tinha um Dá, professor na mas a faculdade Claine que vai dizia matar assim, ó, afogada. a melhor resposta é depende, tudo depende. Então vai depender das plantas que tu vai querer ter. Então se tu tiver uma lâmina Grama. muito pequena, 10 centímetros ela vai aguentar, vai. O que acontece? Nesse 10 centímetros é a folga que ela tem para reter a água, para se não está chovendo muito, a raiz dela está lá procurando nutrientes, água. Então, assim, quanto menor a tua lâmina, menos chance a planta tem de se resguardar. Mesma coisa dos vasos. Vamos Por que só- que planta em vaso, desculpa, só para terminar, por que planta em vaso é mais difícil do que no jardim? Por que a primeira que morre é o vaso? Porque o continente dela está limitado. Sim. O que ela enquanto, tem de recurso. enquanto a gente mostra já o e-mail da Claene ali na tela, que você pode perguntar mais coisas e também sugerir Pode. assuntos, só para a gente encerrar, Bibiana, as pessoas que querem fazer essa coisa que eu te falei da plantinha, né, ali na sacada, na varanda e tal, que plantas que tu sugeriria, assim, nomes de plantas, para a pessoa chegar lá na, né, floricultura e comprar? Primeira coisa, eu sugeriria Ver para se ela tem sol, não chegar, tem que ver se tem sol, tem que ver qual é a frequência que ela vai molhar. Existem várias plantas bem resistentes. Naquela primeira foto que tu trouxesse, tem uma clúzia, dá para ver o cantinho ali de uma clúzia. É uma planta bem resistente, tanto para sol quanto para sombra. Numa das fotos da varanda que eu trouxe, tem o alecrim australiano, é outra planta bem resistente. Palmeira do Mediterrâneo, é outra planta bem resistente. Uma planta que não vai bem dentro de casa e toda revista de decoração tem, é o bambu moçó. É meu maior trauma, porque todo É mundo... verdade, ele morre. Ele morre, ele não morre. é uma planta de E as interiores. pessoas insistem. E as pessoas insistem. Bom, na verdade a pessoa tem que chegar então e realmente dar a sua realidade de vida. Bem, isso olha, vai ser para dentro de casa, não pega sol, eu não vou cuidar, não vou molhar, não vou... E aí a floricultura da gente. Existem hoje vasos com reservatórios embaixo. Sim, é verdade. Né, que substituem aquela famosa garrafinha Garrafinha virada de que às vezes as verdade, pessoas é colocavam. Né? Tá bom, gente. Obrigada, vocês fiquem aqui, né? Vão ouvir mais música e tudo mais, aquela coisa toda.